Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao Nosso Esporte. Hoje nós vamos falar de fisiculturismo, personal trainer e qualidade de vida. Mas confira as outras atrações do programa. Vôlei de praia feminino de Blumenau conquista título estadual em Balneário Camboriú. Jogamos bem, voltamos ao ritmo, conquistamos o que a gente queria. Blue Vôlei é campeão do torneio aberto de voleibol feminino em Jaraguá do Sul. A Ascurra sediou a 5ª etapa do campeonato de kart Vale Europeu. Blumenau e Metropolitano vencem na segundona catarinense. E vamos abrir o programa número 21 do Nosso Esporte, dando boa noite ao meu amigo e companheiro de apresentação de todas as terças-feiras, Vilmar Minosso. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite a você que nos assiste. Bom, e estamos recebendo hoje também um dos maiores ídolos do futebol de Blumenau, o ex-jogador, treinador César Papiani, o nosso amigo César Paulista. Boa noite, um prazer tê-lo aqui, César. Boa noite, Cláudio, o prazer é todo meu. Pois é, então vamos lá. A bola rolou no final de semana para o Campeonato Catarinense de Futebol da 2ª Divisão. E os representantes de Blumenau venceram. Vilmar Minosso, Blumenau e Metropolitano, pela primeira vez ganhando juntos na rodada. Pois aí um detalhe, o Metropolitano ganhou a primeira nesse campeonato. Essa vitória em Palhoça diante do Guarani por 1-0 foi o primeiro resultado com vitória sob o comando agora do técnico Isaac Pereira. E o Beck, que tinha ganho uma partida nas rodadas anteriores, conseguiu a segunda vitória e, de certa maneira, surpreende. Chega à marca de 6 pontos, né? Pois é, e nós temos aí os gols da partida entre Blumenau e Operário de Mafra, que os nossos amigos do Esporte em Foco Blumenau, são alunos aqui do jornalismo da FURB, estão cedendo as imagens para a gente e a gente vai ver os 3 gols da equipe do Beck contra o Operário de Mafra. Roda aí, Gilson. Tá aí, então, no SESI, um jogo, foi ontem à tarde, né? Sábado à tarde. E um jogo com pouca gente, pouco mais de 150 pessoas, mas um jogo desses, no horário do jogo da Alemanha com a Suécia. E teve um golaço aí de falta, o terceiro gol, acho que foi, olha, um golaço de falta. Bom, o César Me lembrou o Palmito na cobrança de falta, né, César? Batia assim. Palmito e Suca. Bom, falando em César, o César Paulista foi jogador do Blumenau no final dos anos 80, início dos anos 90 e também treinador do Metropolitano nos anos 2000. Bom, ninguém melhor para falar do momento do futebol de Blumenau que o César Paulista, que esteve nos 2 clubes. Como é que você está analisando hoje a participação das equipes blumenauenses nesta segundona catarinense, César? É uma segundona bem equilibrada, né? Até conversando com o Minosso, nós estamos até um pouquinho assustados até com o Beck. O Beck estava com grandes problemas fora de campo e já fez 6 pontos. Então está surpreendendo mais do que o Metropolitano, que conseguiu a sua primeira vitória. Eu só assisti um jogo do Beck, achei até interessante o time, por mais que o pessoal falou dos problemas que tinham, é um time que dá sim para equilibrar. Não digo para chegar lá na frente. O Metropolitano talvez esteja um pouquinho melhor estruturado e tecnicamente. Infelizmente, o meio do turno, eu acho que os dois não têm mais condição de alcançar, deve dar entre Camboriú e o Marcílio Dias, mas, como são 2 turnos, soma de pontos é importantíssima essas vitórias, principalmente o Metropolitano, que estava em penúltimo lugar, mas, como o próprio Minosso disse, conseguiu 3 pontos importantíssimos contra o Guarani e Palhoça. Agora, o grande teste, César e Cláudio, pro Metropolitano vai ser nesta quarta-feira, 8 e 10 da noite, no SESI, contra um dos líderes, que é o Camboriú, treinado por um velho conhecido, que é o Mauro Ovelha. É o Mauro Ovelha. Agora o Beck joga na quinta-feira à tarde lá no Camilo Mussi, que você conhece, do Almirante Barroso, contra o Bar, um adversário teoricamente um nível abaixo, que dá para fazer mais 3, dá para, se você acha que o Beck está surpreendendo, pode melhorar ainda mais a sua posição na tabela. E é aquilo que eu falei, é interessante você começar agora esse campeonato somando pontos. Por mais que você não consiga atingir, ser campeão do primeiro turno, que eu acho já está difícil para os dois, você tem que somar para no cômputo geral ficar entre os 4 para fazer as semifinais. Então, eu acho que é importantíssimo, principalmente o Metropolitano, que joga 2 partidas em casa. E o Beck
joga 2 partidas fora, então vai ser bem decisivo. Pois é, o Minos comentou a questão do público, né, que nós temos aí, e historicamente o futebol em Blumenau, quando os clubes, ou o clube está bem, geralmente ele consegue aí 2.000, 1.500, às vezes a 3.000 pessoas, que é raro. E hoje na segunda divisão, pouco público. O que se deve a isso, Minos? Eu fiz o Não só a comparativo Copa, do é jogo claro, né? do Beck aí no jogo do sábado com o Operário de Mafra, por conta no horário do jogo da Mas Alemanha. independente da Copa, nós tivemos rodadas anteriores. No meio de que também, semana, à noite, eu acho que o grande teste vai ser agora na quarta-feira, né, com o Camboriú, o time do Metropolitano ganhou, pega o líder, então a tendência é que você tenha um bom público, né, para esse confronto, a não ser que na quarta tarde o Brasil nos deu uma desgraça aí no futebol, porque daí ninguém vai ter motivação para ir a campo. Mas acho que segunda divisão é difícil motivar, né, Cláudio? É complicado. Já teve um tempo que o Beck disputou a segundona lá nos anos 80, antes da chegada do César. O Chicão Foi o gol campeão em do- 87. Né? 87. Mas aí tinha o Figueirense Não, na foi segunda 86, também. eu acho, né? 87. 87, aí 88. 86 perdeu o título para o Paysandu com pênalti de um lance de fora da área que o Dalmo Bozano marcou o pênalti, que não foi aos 45 do segundo tempo. Mas tem uma coisa interessante, também fui ver os jogos, achei muito pouca gente. O primeiro jogo deu 380 pagantes do Beck, depois 400 no metrô. Nós estamos torcendo para que as duas equipes façam uma boa apresentação agora, consigam os pontos, porque vai ter o clássico, né? O último jogo do turno. Olha, aí deve... Aí vai dar uma mexida no futebol, sim. Por isso que é interessante ter duas equipes. Agora fica né? essa questão, ô César, você que já trabalhou nos dois clubes, Blumenau comporta duas equipes de futebol, né? Não vamos nem falar na questão financeira, mas na questão de público mesmo. Eu acho que... Você acha que o teste vai ser agora no Clássico? Não, eu gostaria de ter duas equipes. Eu acho que sempre uma puxa a outra, né? Mas aqui em Blumenau, fora isso, na parte financeira, eu também acho que nós estamos muito mal. Só tem o SESI de estádio. São 30 anos que eu estou em Blumenau. Nós, ao invés de melhorar um pouco nessa parte de logística, a gente está sempre atrás. Então, acho que por não ter estádio, duas equipes aqui seria muito difícil. Pois é, mas aí se você comparar, por que Tubarão? Qual é o número de habitantes de Tubarão? Tendo Criciúma, uma cidade que tem o seu representante no brasileiro, na Série A. Pois é, e daí lá cabe 2 times da primeira divisão. E lá tem 2 estádios. Pois é. E 2 Mas eu não times da sei se primeira manter. Você pode ser que caiba num ano, 2 anos, mas eu quero ver essa manutenção de ter. Tirando Florianópolis, que tem o Avaí ali, um depende do outro. Nem mais uma equipe, é só o próprio Tubarão agora, que está as duas equipes, até Pois é, manteve a primeira vez os Itajaí, dois, nós né? temos aí o Barroso que voltou e o Marcílio Dias na segunda. Nós trouxemos aqui recentemente o Valdir Apel, que hoje é presidente do Paysandu, e o Carlos Renault deve jogar a terceira divisão do futebol catarinense. E aí nós perguntamos para ele, Paysandu volta ao futebol profissional? Ele disse, se depender dele, nunca. E justamente ele colocou essa situação de uma cidade em porte pequeno não ter condições de abrigar duas equipes. Não uma questão de torcedor, mas financeiramente falando. Joinville agora tem o Jack na primeira do Catarinense, está aí o Fluminense disputando a Série B do Catarinense. 2 lá. Já teve o Caxias, que mas lá veio... é do tempo do América e Não, Caxias. mas recentemente o Caxias foi vice-campeão Sim. catarinense, inclusive, né? É só espero que vocês esses times foguete, né? Que vocês, o Rojão que fala, vai e volta, né? Porque você chegar a uma coisa, o duro é você permanecer. Por isso que esses times a gente fica um pouco preocupado. Não sei se... Mas isso não é prerrogativa só nas cidades que podem eventualmente ter 2 times. Assim, a Ibirama, que vem e volta, Jaraguá do Sul. Tem sido assim, inclusive aqui em Blumenau. Quanto tempo ficamos sem futebol profissional? É verdade. Bom, mas vamos falar então agora sobre Copa do Mundo. E nesta quarta-feira tem Brasil e Sérvia valendo classificação para a segunda fase do Mundial. Vilmar Minosso, César Paulista. O Brasil, querendo ou não, corre o risco também de ser eliminado da Copa nesta quarta-feira. Perdendo para a Sérvia, está fora da Copa. Vocês acham que isso pode ocorrer? É um certo exagero? Ou o Brasil passa tranquilamente? Eu acho que para ficar fora da Copa, o Brasil precisa fazer um grande esforço. Você acha então que ganha da Sérvia? Ou Pelo menos empata? empatar, né? Mas eu também penso nisso, até pelo futebol que tem. Mas se você vê o que passou a Espanha, que é um dos melhores times quase ficou fora também com Marrocos. Marrocos já estava eliminado. E se você olhar assim, Marrocos e Sérvia, talvez a Sérvia tenha um pouquinho mais até de qualidade. que Muito Marrocos, mais. mas foi surpreendente E quem passa junto com o Brasil? A Suíça? Pois só- é. Só tem pode ser a essas. Suíça. Passar, E aí, já projetando uma segunda fase aí, México, Alemanha, Suécia, um grupo também que vai ter jogos nesta quarta-feira, jogos
equilibradíssimo, mas a Alemanha precisa vencer. Eu acho que a Suécia- Alemanha, com a vitória do jeito que aconteceu contra a Suécia no sábado, de virada e a 15 segundos do final do jogo, né, a Alemanha voltou para a Copa. Ela vai ganhar. É da Coreia do Sul o jogo, né? O confronto. Coreia do Sul. Coreia. Então vai ganhar, vai fazer o placar necessário e vai classificar em segundo. Imagina que o México ganhe o seu jogo e passe em primeiro. Então, Nós teríamos um Brasil e Alemanha novamente. se o Brasil for o primeiro, né? Porque corre o risco de ser segundo. Sim. César. Da Alemanha e Os dois, México e é ou uma a coisa, Suécia tem chance? E é uma coisa engraçada, eu falo assim, o Brasil também não está muito bem com o México, não. Então nós temos uma situação, eu preferia pegar a Suécia de todos, né? Mas Que pra pode quem- acontecer também. Pode né? acontecer. Ficou Mas difícil. para quem está numa Copa do Mundo, É só ganhar do México. Pois é, mas ganhar do México não é assim. mas um país igual o Brasil que está na Mas Copa do Mundo... você está tem vendo que condição. essa Copa tem jogos assim A que... Suécia teve a grande oportunidade com a Alemanha. Até foi prejudicada no começo quando não deram pênalti. E depois Fez se uma falta acovardou. infantil no finalzinho do jogo, cedeu a oportunidade dos alemães vencer o jogo. Se acovardou. Eu gostaria de pegar a Suécia. Eu acho que o Brasil, não só em todas as Copas passou pela Suécia, mas eu acho que dos três times o Brasil se encaixa melhor com o jogo da Suécia. Mas a Suécia ela pode continuar na Copa, mas aí, ao que indica, tira o México. Sim. Né? Bom, vamos esperar aí os jogos para a gente Mas ter... quem quer ser campeão, Não Tem pode que- escolher, tem que né? ganhar. chega uma hora que nós já disputamos a nossa eliminatória aqui, já não é tão forte como é na Europa, né? Então já pegamos um grupo que também não é tão forte. Agora a gente já ainda quer passar em oitavos e quartos só pegando baba, não tem condição. O time que quer ser campeão tem que atropelar todo mundo. César Paulista, obrigado pela presença, agradeço muito. A gente, claro, o tempo passa rápido, mas você volta outras oportunidades aqui para a gente também falar um pouquinho da sua carreira e para a gente jovem aí que não viu você jogando, a gente relembrar um pouquinho. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Paulo. O Cláudio, estarei sempre à disposição. Minos, vamos agora à nossa frase da semana. E nós vamos destacar a frase que é do Edson Arantes do Nascimento. Simplesmente o melhor jogador de futebol de todos os tempos. E ele disse assim: o sucesso não acontece por acaso. É trabalho duro, perseverança, aprendizado, estudo, sacrifício e, acima de tudo, amor pelo que está fazendo. Edson Arantes do Nascimento, nosso Pelé. A gente volta logo depois do intervalo.